rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Hoje vamos refletir sobre como Jesus, a palavra de Deus, se revela aos humildes, aos pobres de espírito, e por que isso é um mistério para os sábios e os poderosos deste mundo. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você conhece sobre a riqueza, o poder e verdade. Há uma parábola antiga, de origem judaica, que fala da luta eterna entre a verdade e a mentira. Ouça com atenção e imagine-se nessa história. Um dia a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: "Bom dia, senhorita verdade." E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, viu pássaros cantando e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: "Bom dia, dona mentira. Está muito calor hoje", disse a verdade. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: "Venha, dona verdade, a água está uma delícia." E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou. A mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua. E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua. Na parábola, vemos que a mentira, vestida como verdade, é muito mais fácil de ser aceita pelos homens. A verdade, nua e sem adornos, é rejeitada porque ela desafia nossas conveniências, nossas expectativas e, acima de tudo, nossa vaidade. O mundo adora as mentiras, e muitos são os que se deixam enganar por elas. Como você pode ver, a mentira tem uma capa bonita, mas ela nunca pode sustentar o peso da realidade. A palavra de Deus revelou-se em Jesus Cristo. Ele, o Rei de Israel, o Rei dos humildes, veio para os pobres, os pequenos e os desprezados, como está escrito no versículo 20 ao 21 do livro do capítulo 6 do livro de Lucas. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Jesus exalta aqueles que o mundo rejeita, os pobres, os que choram, os que passam fome. Esses, que aparentemente não têm nada, são os verdadeiros herdeiros do reino de Deus. O mundo, com toda a sua riqueza e sabedoria, nada entende disso. Os que estão no topo da pirâmide, os poderosos, os sábios, serão deixados de lado. Como Jesus afirmou: "Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação." Jesus, o Rei de Israel, o Filho de Deus, viveu uma vida de humildade, vindo do povo pobre, daqueles que não eram vistos pelos poderosos. Ele, que tinha tudo, escolheu nascer em uma manjedoura, em um lugar desprezado por todos. Assim como ele, os verdadeiros filhos de Deus são os humildes, os simples, os que são invisíveis para o mundo. Deus escolheu os pobres e humildes para serem seus filhos, sua herança. Eles não são os que o mundo exalta, mas são os que ele escolheu para revelar a sua verdade. Isso é um mistério profundo. A Bíblia nos ensina que os que são humildes, quebrantados e pequenos, são aqueles que podem receber a revelação de Deus. Assim como Jesus nos revelou o Pai, nós também podemos ser revelados como seus filhos, não pela grandeza ou sabedoria humana, mas pela humildade em nós concedida por Deus. No versículo 22 do capítulo 10 do livro de Lucas, Jesus afirma: "Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar." Esta revelação é um ato de misericórdia e graça. Somente os humildes, os pobres de espírito, podem entender e receber a verdadeira palavra. Jesus revelou a verdade aos humildes porque eles estavam prontos para ouvir. O mundo, com sua soberba, não estava preparado. Ele revela sua verdade àqueles que, como ele, não têm nada a esconder. A verdade de Cristo não é para os que se acham sábios ou poderosos, mas para aqueles que reconhecem sua fragilidade e necessidade de um Salvador. Hoje, muitos se perguntam: por que eu, que sou pobre, desvalorizado, rejeitado, sou escolhido por Deus? A resposta é simples: porque Deus escolheu os humildes, aqueles que não têm orgulho nem arrogância, aqueles que não se levantam sobre os outros, mas que olham para o céu e sabem que são dependentes de Deus. Deus não olhou para os sábios ou os poderosos deste mundo. Ele olhou para os humildes e disse: "Esses são meus filhos, e a eles revelarei o meu filho."
Se você sente que o mundo não te vê, que ninguém te reconhece, saiba que você é filho de Deus. E é aos filhos que ele revela a sua verdade. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele dispersou os que são soberbos, mas exaltou os humildes. Hoje, você é convidado a reconhecer sua humildade diante de Deus, a se render à verdade de Jesus, que foi rejeitado pelos poderosos deste mundo, mas aceito pelos humildes. Você é filho de Deus. Você não precisa ser rico, famoso ou poderoso aos olhos do mundo. Você precisa ser humilde, abrir seu coração para a verdade que é Jesus Cristo e deixar que Ele transforme sua vida. Deixe tudo nas mãos do Pai, sempre.